Ela era invisível. Uma faxineira com mãos calejadas e sonhos grandes demais para seu uniforme. Ninguém a viu, até o dia em que ela falou numa língua que ninguém esperava, e silenciou um bilionário. Em um hotel de luxo movimentado com investidores internacionais. O caos se instalou. Um bilionário alemão se recusava a falar qualquer idioma além do seu. Nenhum tradutor conseguia entendê-lo. A tensão aumentou. Funcionários entraram em pânico. Negócios estavam por um fio. Então uma voz soou. Não de um gerente. Não de um profissional. De uma mulher esfregando o chão de mármore. O que aconteceu depois mudou a vida dela, e a dele, para sempre. Fique conosco até o final para ver como um ato de coragem quebrou barreiras de classe. Despertou inveja e transformou uma camareira de hotel em algo que ninguém esperava. E antes de começarmos, brilhos, qual foi a coisa mais corajosa que você já fez quando ninguém acreditou em você? Conte para a gente nos comentários. Alguém aí pode precisar da sua história hoje. O Grand Imperial Hotel na cidade do México parecia um palácio sob o pôr do sol dourado. Bandeiras tremulavam ao vento. O aroma de orquídeas frescas se misturava ao café expresso torrado no ar. Os mensageiros correram. Os convidados brilhavam em ternos e sedas. Era o primeiro dia da Cúpula Internacional de Investimentos. E por baixo de toda aquela grandiosidade, Lupita Hernández esfregava o chão do saguão. Todas as manhãs ela chegava antes do nascer do sol. O mesmo uniforme cinza. O mesmo cabelo. O mesmo sorriso discreto. Ela conhecia cada mancha no mármore. Cada rachadura. Cada sussurro atrás dela. Para a maioria, ela era apenas a ajuda. Mas por trás de seus olhos cansados vivia uma mente afiada como vidro, e um segredo que estava enterrado há anos. Ninguém sabia que Lupita falava alemão fluentemente. Ninguém perguntou. Até ele chegado. Antes do amanhecer sobre a cidade do México. Lupita Hernández já estava acordada, seu despertador soava suavemente às 4:30 da manhã. O mesmo horário que ela ajustava todas as manhãs nos últimos 5 anos. Na penumbra de seu pequeno apartamento, ela apertou as palmas das mãos calejadas, sussurrando uma prece por força. Seu uniforme pendia impecavelmente sobre uma cadeira, uma modesta túnica cinza e calças pretas. A armadura comum que ela usava todos os dias no Grand Imperial Hotel. Ela percorria as ruas vazias em um ritmo constante. Seus passos ecoando nas vitrines fechadas. O ar fresco a lembrava de sua infância em Veracruz, onde aprendera alemão com fitas cassete surradas que seu pai trouxera para casa após um breve período trabalhando em Berlim. Naquela época, a língua era liberdade, cada palavra desconhecida. Uma promessa de um mundo além das janelas estreitas de sua família. Mas a vida tinha outros planos, a doença de seu pai. As contas crescentes. A necessidade de ganhar cada peso. Ela arquivou seu diploma. Trocou palestras por esfregões e deixou seus sonhos para trás aos pés da cama de sótão. No hotel, Lupita percorreu o imponente saguão com elegância e prática. Poliu o mármore até que brilhasse sob a luz do lustre. Enquanto ouvia o suave murmúrio das fofocas dos funcionários e o tilintar das porcelanas finas. Os hóspedes passavam por ela sem sequer olhar, executivos em ternos sob medida. Turistas segurando guias turísticos e mensageiros correndo para entregar champanhe em bandejas de prata. Para eles, ela era apenas parte do cenário, uma sombra à beira da opulência. No entanto, por trás de sua aparência calma, agitava-se uma tempestade de emoções. Ela carregava a dor da invisibilidade diária, a dor quando um gerente ignorava suas perguntas, a dor quando seu alemão fluente passava despercebido. Mesmo enquanto ouvia dignitários estrangeiros com dificuldades para se comunicar. Cada ofensa se cravava mais fundo em seu coração. Ao se agachar para polir uma marca de arranhão, sentiu um aperto familiar no peito, uma mistura de raiva, saudade e tristeza pela garota que um dia acreditou que sua voz importava. Naquela noite, ela retornaria a um quarto apertado onde sua mãe jazia febril.
O dinheiro era curto, cada centavo que ganhava pagava remédios e aluguel. Mesmo assim, Lupita encontrava consolo em seu ritual secreto, antes de dormir. Praticava frases em alemão em voz alta, com cuidado e em voz baixa, imaginando-as atravessando continentes. As palavras tinham gosto de possibilidade, de um eu que ela quase havia esquecido. Então, bateram à porta dos fundos, um chamado urgente da recepção. Um hóspede famoso, um inescrutável bilionário alemão, estava furioso. Nenhum tradutor conseguia acalmá-lo. As máquinas polidas do hotel paravam bruscamente. E naquele momento, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam no teto, Lupita sentiu o pulso acelerar. Seu coração pulsava com emoções conflitantes, medo de ultrapassar seu posto, vergonha ao pensar em expor seu talento oculto e uma inegável centelha de esperança. Se ela se manifestasse, se quebrasse a barreira entre título e serva, poderia finalmente resgatar a garota que um dia ousou sonhar. Com as mãos trêmulas, ela se levantou e ajeitou o uniforme. Cada passo em direção ao saguão era carregado por anos de silêncio, mas também impulsionado por uma nova determinação. Ao emergir no grande salão, com os prismas de cristal do lustre refletidos em seus olhos como estrelas distantes, ela respirou fundo e se preparou para proferir as palavras que destruiriam as barreiras entre o trabalhador invisível e o herói celebrado. No silêncio que se seguiu, todos os olhos se voltaram para ela, e nada mais seria o mesmo. No meio da manhã, o saguão do Grande Imperial pulsava com urgência. Paredes creme ecoavam passos apressados. Cortinas com detalhes dourados emolduravam janelas do chão ao teto. Mas a luz do sol era fria, áspera, como se o próprio hotel pressentisse a tempestade que se aproximava. No centro de tudo estava Sir Klaus Keller, alto, implacável, braços cruzados, olhos como gelo lascado. Ninguém entendia uma única palavra que ele gritava em alemão. O intérprete oficial, um profissional elegante em um terno azul marinho, se atrapalhou com o vocabulário. Sua voz tremeu, sua confiança vacilou. Cada sílaba pronunciada incorretamente parecia alimentar a fúria de Klaus. Ele bateu a palma da mão contra a mesa de mármore polido, fazendo com que anéis de condensação de seu copo de água gelada ondulassem pela superfície. Um silêncio repentino caiu sobre a multidão. Lupita observava por trás de uma fileira de cordas de veludo. Esfregão na mão, o coração disparado. Viu o medo nos olhos do concierge, o desespero na postura do gerente do banquete enquanto torcia as mãos. Sentiu isso em seus ossos, cada sonho que ousara acalentar, cada lição de alemão que se esforçara para dominar, tudo oscilava à beira do esquecimento. Ao seu redor, sussurros se transformaram em conversas frenéticas. E se ele cancelar a cúpula? Nossa reputação, os investidores. Os funcionários se dispersaram, voando como pássaros assustados. A grandiosidade do saguão se reduziu a um palco de pânico coletivo. Lupita sentiu um nó na garganta. Ela se lembrou da voz do pai, paciente e encorajadora, quando ela tropeçou pela primeira vez nos versos de Goethe. Fale. Minha filha, sua voz é forte. Mas agora, falar significava arriscar tudo. Ela sentiu o peso do uniforme, a barreira invisível entre ela e aqueles estranhos poderosos. A vergonha sussurrou: você não passa de um faxineiro orgulho. Porém, pulsava mais forte: você é o único que pode ajudá-los. Enquanto sua consciência lutava contra o medo, Klaus soltou um último rugido gutural. O intérprete congelou. Os convidados se remexeram, desconfortáveis. Naquele momento ofegante, Lupita percebeu que o próprio silêncio havia se tornado a crise. Sem vozes para unir seus mundos, fortunas ruiriam, e vidas estariam em jogo. Ela apertou o cabo do esfregão, os nós dos dedos ficando brancos. Cada fibra do seu ser se encheu de duas verdades irreconciliáveis: o peso esmagador da invisibilidade e o fogo feroz do propósito.
Dar um passo à frente seria uma traição a todas as regras, mas permanecer escondida trairia seu próprio potencial. Num piscar de olhos, ela fez sua escolha. O coração de Lupita batia forte enquanto ela atravessava o saguão. Cada passo uma batalha entre o instinto de se esconder e a necessidade desesperada de agir. O intérprete permaneceu paralisado atrás da recepção, com o suor escorrendo pelas têmporas. O olhar gélido de Klaus queimava o mármore polido. Ao seu redor, os funcionários se encolheram, ninguém ousou preencher o vazio de silêncio que pulsava como um ser vivo. No entanto, naquela pausa carregada, Lupita ouviu algo mais profundo, o eco do seu próprio valor. Memórias surgiram, sessões de estudo tarde da noite com o toca-fitas surrado do pai. A alegria de acertar a pronúncia. A vergonha que sentira quando essas habilidades pareceram inúteis em seu uniforme. A vergonha sussurrara que ela era invisível, o orgulho agora rugia por ela pertencer àquele momento. Com a respiração presa na garganta, ela limpou a voz, suave no início. Depois firme, Sr. Keller, ela disse em um alemão impecável. Cabeças se voltaram para ela. Até os cristais do lustre pareceram brilhar de surpresa. Suas palavras ecoaram pelo saguão silencioso. Senhor. Posso traduzir para o senhor. O tempo se distorceu. O cheiro metálico do medo se transformou em clareza. Os olhos de Klaus se arregalaram e depois se estreitaram enquanto a observava, aquela mulher modesta de túnica cinza. Seus braços se abriram. Staff sentiu a tensão se dissipar como camadas de tinta. Ela se pôs ao lado do intérprete, com calma comedida. Traduziu as exigências de Klaus para o espanhol. Depois de volta para o alemão. Conectando dois mundos apenas com a voz. Ela captou cada nuance, a impaciência. O orgulho ferido. O lampejo de desespero sob a arrogância. E respondeu com empatia, acalmando a raiva dele com uma precisão gentil. Por dentro, Lupita tremia. Lembrava-se de cada pontada de desrespeito que sofrera. Gerentes que ignoravam suas sugestões. Colegas que zombavam de sua inteligência. Agora, cada roçar de sua voz em ouvidos estrangeiros era uma justificativa. No entanto, mesmo com a adrenalina subindo, uma pontada de medo pulsava. E se me rejeitarem depois? E se essa coragem me custar o emprego? Mas quando a carranca de Klaus se suavizou em um aceno relutante, alívio e triunfo a invadiram. O bilionário, antes um monólito imponente de indiferença, inclinou-se para a frente. Estendendo a mão enluvada. Danke, disse ele, a única palavra carregada de uma deferência improvável. Naquele instante, o mundo de Lupita mudou. A linha entre criada e mordomo se turvou. O uniforme que antes a confinava agora testemunhava suas forças ocultas. Ela havia arriscado tudo, e a recompensa foi mais do que gratidão. Foi o reconhecimento de sua humanidade. Enquanto os espectadores suspiravam, os sussurros se transformaram em admiração reverente. Lupita endireitou a coluna, com o esfregão esquecido ao lado. E se permitiu um sorriso fugaz, um sorriso que revelava um orgulho conquistado com muito esforço e a promessa do que estava por vir. Por 5 dias seguidos, Lupita Hernández desapareceu das margens do Grande Imperial e ressurgiu em seu centro. Todas as manhãs, ela vestia sua túnica cinza não como faxineira, mas como intérprete pessoal de Klaus Keller, embora, em seu coração, ainda sentisse as antigas dores da síndrome do impostor. O primeiro dia começou com um café da manhã privativo na suíte executiva do hotel. Klaus, ainda tenso pelo desastre do dia anterior, falou rapidamente em alemão sobre um acordo multimilionário com investidores latino-americanos. Lupita ouvia, com o coração acelerado, enquanto traduzia cada cláusula, cada hesitação, com a voz firme apesar do peso dos riscos, um contrato que poderia remodelar comunidades inteiras. Por trás de sua aparência calma, sua mente fervilhava de emoções conflitantes. O orgulho se acendeu, prova de que seu talento oculto importava. No entanto, uma voz mais sombria sussurrava traição.
eles recrutaram você para o mundo deles. Apenas para descartá-lo quando a cúpula terminar, ela afastou a dúvida. Concentrando-se nas palavras do pai, sua voz é sua ponte. No meio da semana, Klaus a convidou para acompanhá-lo em um tour pela cobertura do hotel. Lá, ele lhe confidenciou, como jovem imigrante em Hamburgo, ele havia sido relegado a trabalhos braçais, ridicularizado por seu sotaque, assim como Lupita havia sido dispensada em Veracruz. A revelação dele a atingiu como um raio, eles eram imagens espelhadas, separadas por riqueza e status. Naquele momento de vulnerabilidade, a determinação de Lupita se fortaleceu. Ela compartilhou um fragmento de sua própria história, como havia abandonado seus sonhos de universidade para cuidar da mãe doente. Como cada troca de roupa atrás do esfregão reforçava sua invisibilidade. Klaus ouvia, com o olhar suavizando. Eles formavam um vínculo tácito, dois estranhos unidos pela língua e pela perda. No último dia da cúpula, fotógrafos da imprensa se espreitavam no saguão. Sussurros circulavam. Quem é essa faxineira que virou confidente? Jornalistas tiraram fotos espontâneas de Lupita traduzindo com confiança seu uniforme contrastante com o terno sob medida de Klaus. Nesses quadros, ela se via, não como uma trabalhadora sem rosto, mas como um testemunho vivo de resiliência. No entanto, o brilho dos holofotes trouxe suas próprias sombras. Uma colega de confiança começara a espalhar boatos, que Lupita era uma oportunista. Um golpe publicitário. Lupita sentiu a dor da traição novamente. A dor se apoderou de seu peito, teria ela trocado uma forma de invisibilidade por outra. Mais cruel. Quando a cúpula terminou com aplausos e champanhe, Klaus cruzou o olhar com Lupita e ergueu o copo. Naquele brinde silencioso, havia gratidão, e a promessa de que aquilo era só o começo. À medida que os aplausos finais da cúpula se dissipavam, os corredores do Grande Imperial fervilhavam com as conversas da festa. Para Lupita Hernandes, deveria ter sido um momento de triunfo, mas, por baixo da superfície, brilhava uma corrente diferente. Sussurros a acompanhavam a cada passo. Quem ela pensa que é? A faxineira bancando a executiva. Até mesmo alguns dos funcionários que ela antes chamava de amigos agora ofereciam acenos educados com toques de gelo. Naquela tarde, ela foi chamada ao recursos humanos. A fria esterilidade do escritório, paredes de vidro, detalhes cromados, parecia uma armadilha. Do outro lado da mesa, sentava-se um gerente em quem ela confiava. Com um sorriso tênue e ensaiado, ele deslizou um tablet sobre a mesa, imagens de segurança mostrando Lupita entrando na sala de arquivos executivos. Pode explicar? Perguntou, com a voz desprovida da cordialidade que ela conhecia. O choque a atingiu em cheio. Ela nunca sequer havia tocado naquelas pastas. No entanto, naquele instante, cada desavença não resolvida passou diante dela, anos sem ser vista. Ignorada. Ignorada. A raiva se acendeu junto com o terror. Eles estão apagando minha verdade. Ela abriu a boca para protestar. Mas sua voz tremeu. Do lado de fora do escritório, os lustres brilhantes do saguão pareciam zombar dela. O mesmo espaço que testemunhara sua maior coragem agora se tornava palco de sua mais profunda humilhação. Lágrimas ameaçaram rolar. Mas ela as conteve, o conselho constante de seu pai ecoando: mantenha-se firme. Mesmo quando tentarem te derrubar. De volta ao escritório de RH, o tom do gerente se intensificou. Temos que suspendê-lo enquanto aguardamos a investigação. A palavra suspender caiu como uma guilhotina. Lupita viu seu reflexo na divisória de vidro, uniforme torto. Esfregão abandonado. Esperança brilhando em seus olhos. A notícia de que Klaus Keller estava furioso correu. Na manhã seguinte, ela recebeu uma convocação urgente para ir ao saguão. Seu coração batia forte, era o acerto de contas. Ela entrou no vasto salão, com as paredes repletas de curiosos. Klaus estava parado sob o lustre central, de braços cruzados. Em silêncio, o estômago dela se contraiu.
Então ele falou, em voz baixa, mas firme: você foi tratada injustamente. Assinou uma diretiva em seu tablet. Reintegra imediatamente, ou responsabilizarei este hotel. Os funcionários ofegaram. O gerente que a acusara empalideceu. As imagens das câmaras foram revisadas na íntegra. As telas mostravam Lupita simplesmente atravessando o corredor, com seu passe escaneado a cada esquina. A falsa acusação foi desfeita. O gerente de RH, curado de vergonha, foi escoltado para longe. No silêncio que se seguiu, Klaus ergueu uma única taça de champanhe. Seu olhar encontrou o de Lupita do outro lado do saguão. Para aqueles que ousam se levantar, declarou. Suas palavras ecoaram pela sala como um trovão, silenciando a dúvida e despertando a admiração. Lupita sentiu as lágrimas, desta vez. Lágrimas de vingança, escorrerem. A traição que sofrera havia-se transformado em um testemunho de sua força. À medida que os convidados transformavam os aplausos em um crescendo, ela percebeu que a verdadeira validação muitas vezes vem envolta em luta. Quando o último eco dos aplausos se dissipou, Lupita Hernández se viu sozinha no saguão que antes limpara até ficar impecável. Agora banhado pela cálida luz do entardecer. Cada superfície polida, a grande escadaria, os pilares dourados, parecia brilhar com possibilidades. Mas, dentro do peito, ela ainda sentia o tremor do que havia acontecido, a dor da traição, o fogo da vingança e, agora, a suave dor da esperança. Naquela noite, Klaus Keller a chamou para um canto tranquilo do salão de baile, onde lustres de cristal derramavam luz sobre os convidados silenciosos. Ele colocou um envelope em sua mão, uma oferta que ela jamais ousara imaginar. Ele financiaria o sonho dela, um centro comunitário onde trabalhadores imigrantes pudessem aprender idiomas, adquirir habilidades e descobrir suas próprias vozes. Não como uma instituição de caridade, mas como uma parceria. Os olhos de Lupita se encheram de lágrimas. Ela se lembrou das mãos trêmulas da mãe, tateando em busca de dinheiro para remédios. Pensou nos colegas abandonados quando seus sotaques os traíam. E se lembrou da garota que um dia sussurrou alemão no escuro, acreditando que sua voz a levaria a algum lugar. Agora, aquela garota estava pronta para ajudar os outros. Um conflito cintilou em sua mente. Aceitar significava deixar para trás a segurança do familiar, a rotina dos turnos, a certeza de cada peso ganho. Significava adentrar de corpo e alma em um futuro desconhecido, arriscando-se a fracassar em uma escala ainda maior. No entanto, cada fibra de seu ser pulsava com a determinação que ela havia forjado no caldeirão do saguão. Ela assentiu, a voz quase um sussurro: eu aceito. Nas semanas seguintes, o centro tomou forma em um prédio modesto não muito longe do Grand Imperial. Paredes lilás foram erguidas, carteiras surgiram e mapas do mundo adornavam os corredores. Lupita estava na frente da primeira turma, uma dúzia de rostos ansiosos refletindo seus próprios medos do passado. Ela lhes ensinou alemão, inglês e até mesmo a arte suave da autodefesa. A cada nova frase que aprendiam, ela sentia sua própria descoberta, a dor transformada em propósito. No entanto, o crescimento trouxe consigo suas próprias provações. Alguns alunos chegavam desconfiados, marcados por humilhações passadas. Outros questionavam por que uma camareira de hotel agora presidia seus futuros. Lupita enfrentou essas dúvidas como outrora enfrentara a raiva de Klaus, com honestidade, empatia e convicção inabalável. Ela os lembrou de sua história, como cada tropeço, cada traição, a trouxeram até ali, e mostrou a eles que a verdadeira força reside na superação. Meses depois, na grande inauguração do centro, Klaus retornou, desta vez como convidado de honra. Ele observou Lupita cortar a fita. Seu uniforme substituído por uma blusa branca simples e um sorriso radiante. Câmeras dispararam. Notícias locais aclamaram a lavadeira que se tornou líder, como um símbolo de resiliência.
Mas Lupita não sentia vaidade, apenas gratidão pela jornada que começou em pisos frios de mármore. Ao se afastar para cumprimentar seus primeiros alunos, Klaus lhe entregou um bilhete dobrado. Dentro, em uma letra elegante, lia-se: "Antes você limpava o chão. Agora, você limpa caminhos." Uma risada suave escapou de seus lábios. Ela percebeu que sua vida não era mais definida por onde começara, mas por cada escolha que fizera a partir de então. O centro fervilhava de conversas, o ar denso de novos sonhos. E Lupita, antes invisível, agora estava no coração de uma comunidade próspera, prova de que a coragem pode ecoar muito além de um único momento. Se você já se sentiu ignorado, lembre-se da história da Lupita, sua voz importa. Compartilhe sua jornada nos comentários abaixo e vamos nos elevar rumo aos holofotes.